Luiz Henrique, primeiro, né, obrigado por ter aceito o convite e também tá patrocinando esse primeiro episódio. Eu que agradeço. Aquela perguntinha, né, que não pode faltar. Quem é o Luiz Henrique da Madeireira Trevo? Eu acho que não só o Luiz Henrique, como todos que começam, além de ser um guerreiro, é um sonhador, né? É, né? Porque de início é uma luta diária que a gente tem para aprender até o processo. E depois a gente vai sonhando para que no Sim, dia a dia a caminhada seja só de prosperidade. exato. Franklin? É um prazer, Luiz, estar aqui com você, né? Obrigado. A nossa amizade é longa, né? A gente teve a gente começou como guardinha lá na Unimed, né? Eu Olha e que ele. maravilha. E hoje cada um tá no seu ramo, empreendendo. Legal. Então é um prazer ter você aqui, né? Eu tá te entrevistando também e sempre torcendo pelos seus negócios também. Obrigado, amém. Uma primeira pergunta aí, como surgiu, como nasceu a Madeireira Trevo? Na verdade, a Madeira Trevo nasceu de uma conversa com o meu irmão, que trabalha em contabilidade, e ele conversou comigo falando que tinha uma empresa a ser vendida, que era a madeireira. E lógico que a gente conversa bem com a esposa, que ela é o centro da nossa vida, ela falou para mim entrar. E aí conversei com meu irmão, a gente foi e assumiu a empresa. Ela já estava em andamento já. Qual que foi a primeira motivação para entrar nesse ramo? Acho que a primeira motivação é você sair do CLT. Acho que todo mundo quer ter o sonho de ter uma empresa, de poder prosperar e poder crescer pessoalmente e profissionalmente. Através disso, acho que foi o primeiro passo mesmo para mim poder ir. E ainda dentro dessa pergunta, é uma pergunta que me veio aqui, né? Por que, né? A gente entende que tem empresas que, mesmo no CLT, pagam bem. Por que, né, tem crescido muito a mentalidade das pessoas que têm e enxergam na sua mente um potencial de empreender? E às vezes a gente tem que entender que não é só pela questão financeira. A pessoa fala, eu vou empreender, eu tenho ideias boas e eu posso ganhar. Não é, às vezes, nem não é via de regra, dizer que todos querem empreender porque querem ter um salário maior que a empresa CLT pode não oferecer. Não é só isso, né? Eu acho que tem também aí uma questão de satisfação pessoal e profissional. Exatamente. Eu acho que um dos primeiros passos é você abrir mais sua visão. Você quer sair daquela, sempre aquela rotina sua diária e começar a ter novos voos. Com isso você tem essa oportunidade de ter uma visão diferente, um andar diferente. Então você começa a ter, a forma de você pensar também é diferente, até É, o agir no dia a dia. sim. Agora, o Franklin, eu vou deixar a próxima pergunta para ele, porque é uma pergunta que leva mais pro lado emocional. Qual que foi o seu primeiro serviço com lá, madeireira, que você tiveram sucesso? Como eu cheguei lá e ela estava em andamento, então já tinha bastante coisa já no dia a dia ali com o pessoal que trabalhava lá, que trabalha ainda, alguns, e já estava ali em andamento. Eu acho que a primeira coisa que chegou lá foi o impacto, foi o gerente chegar lá para mim e falou, ó, a chave do caminhão tá aqui, você precisa ir para a cidade vizinha fazer essa entrega, sendo que eu nem sabia andar de caminhão. Eu falei, vamos nessa. Então acho que assim, Interessante. foi a coisa que me marcou de início, porque ali realmente eu vi que minha vida mudou. Então a partir de hoje eu também preciso mudar. Eu vejo que sim, né? Que nem o Marcelo dizendo, né? O Franklin perguntou para ele: você pretende atingir um novo estado? Eu percebi que ele não. A gente não quer atingir um novo estado, né? A gente quer, a maioria quando quer empreender pensa assim, ó, eu vou empreender na minha cidade mesmo, vou ficar tranquilo, mas a gente entende que no percurso, o caminhar desse empreendimento, é que nem você diz, toma aqui a chave do caminhão que você vai fazer uma entrega na cidade vizinha. Você fala, e que eu ia só trabalhar aqui em Prudente, mas não. Hoje em dia, com a questão da propagação da internet, a visibilidade que se tem, às vezes a sua empresa, o seu empreendimento, ele vai fazer mais sucesso fora do que dentro, né? Isso é uma realidade. Ocorre muito. Nós temos algumas entregas na região, sim. Nosso foco, claro, é a cidade de Prudente. A gente atende bem as cidades das regiões também. Certo. Franklin, pergunta para ele essa aqui, ó, de onde vem o nome? De onde veio o nome da Madeireira Trevo? Madeira Trevo já, como eu disse, eu já peguei ela em andamento, veio do antigo dono, ele que iniciou com essa empresa no Madeira Trevo. E quando eu entrei, eu decidi manter porque já era o nome conhecido na cidade, né? Sim. Então É a hoje eu mesma situação permaneço, minha da Eloacred. já permaneço com o mesmo nome É, mesmo. a sigla, o desenho, né, tem
um quê de prosperidade, né? De sorte, madeireira trevo. Trevo de Eu trevo. confesso que por muito tempo dos meus trabalhos no rádio, conheço muitas pessoas que são amigos de vocês, que já falaram muito bem de vocês, dentro do rádio, locutores, amigos que até já comercializaram propagandas com vocês, né? E tem uma história bacana, tem uma história de muita relevância no meio, né? E a gente sabe, né, Franklin, que na questão dele, o seu nicho de trabalho é diferente do Marcelo. O ferro, ele dura eternidade, a madeira também dura muito Dura bem. tempo. Mas a madeira tem aquela questão que a gente vai entrar agora, né, Franklin? Que é da sustentabilidade, né? Essa na realidade, a gente entra aqui nessa parte que é muito importante, porque eu como consumidor, se eu vou fazer uma cerca lá de eucalipto, eu chego na sua madeireira e eu pergunto, a sua madeira, ela tem a garantia que fala? De quantos anos? De 15 anos? O eucalipto? Normalmente, os palanques de eucalipto vai mais de 20 anos, por causa do Então, tratamento de autoclave que tem, essa né? é a primeira pergunta que a pessoa faz quando vai te levar um orçamento para fazer uma cerca? Não, normalmente eles perguntam da qualidade da madeira, né? Qualidade da Normalmente madeira. para cerca o pessoal usa mais os palanques de eucalipto mesmo. Sim. Aí vem no tratamento de autoclave que faz o produto ter uma durabilidade maior, questão de chuva, sol, cupins e carunchos. Então, cerca de Sim. 20 a 25 anos tranquilamente. Tranquilamente. Eu já vi algumas que, não sei se é pelo tipo, mas que davam uma... Eu vou levar o nome garantia, mas não é. Uma garantia menor, né? Uma durabilidade menor. Hoje, normalmente, há muito tempo atrás, trabalhava com aroeira, né? Sim. Que ela era o padrão para cerca. Aí depois que começou a entrar os palanques de eucalipto. Hoje em si é mais é mais o eucalipto que trabalha mesmo. As outras já não tem mais aquela durabilidade para ficar por causa do que não tem o tratamento, né? Sim. E continuando nesse assunto, né? Como que a empresa trabalha a questão da extração sustentável de madeira? Hoje a madeireira trevo ela está prezando em trabalhar mais com madeiras de reflorestamento. A gente não trabalha com madeira nativa lá. Ah, tá. Que vem da Amazônia. A gente trabalha mais com Paraná, Santa Catarina. E eu tenho que perguntar isso, porque não trabalhando dessa forma, você não corre o risco de um caminhão que você separado por aí e acabar ficando, né? Que nenhum. E até uma visão ampla do futuro hoje, né? A nossa região trabalha ainda muito com madeiras nativas, mas as cidades grandes como São Paulo, entre outras cidades, já é mais pinos e eucalipto que eles trabalham. Então, umas das de reflorestamento, né? Entendi. Porque eles já têm essa visão de questão do futuro, né? Melhorar a questão do ambiente, entre outros, e também não ter esses problemas de madeiras extraviadas. É mesmo, Rick, entra nessa pergunta aqui, ó. Quais pratos vocês utilizam para minimizar o impacto ambiental? Um deles é justamente esse, a gente não trabalhar mesmo com madeiras nativas, para não ter esse tipo de problema que a gente vê às vezes em noticiários, e o foco nosso é ficar mais nisso mesmo, sem sair dessa parte de reflorestamento, que a gente tenta trazer isso para nossa região, colocar isso também na cabeça dos clientes. Isso tem que ser um modelo para todos, né? Exatamente. Então a gente tá focando, graças a Deus estamos conseguindo seguir bem aí, aos poucos estamos prosperando. Certo. Como você enxerga o futuro da madeireira sustentável no Brasil? Na verdade, eu acho que é uma coisa que já deveria ser vista a partir já tem um bom tempo atrás, né? Coisa que nós vimos que o clima hoje já não é agradável devido a não só desmatamento, como outras coisas que abrangem aí esse momento que o mundo está vivendo. Acho que se cada um fizer um pouquinho no dia a dia e pensar hoje, para lá na frente a gente pode conseguir trazer um pouco mais de qualidade de vida para o cidadão. Interessante. Vou fazer uma pergunta aqui para dar uma apimentada. O Marcelo é do gênero do ferro, você da madeira. Houve num determinado momento um choque, né? E muitas pessoas, vou fazer uma área, eu vou usar madeira. Vou fazer uma área, eu vou fazer com ferro, né? Houve um determinado, uma data no meio de tudo isso que isso pegou mais, né? Ou não? Antes de eu trabalhar nessa parte de ramo de madeireiro, eu escutava muito isso.
E o pessoal é mais pelo preço, né? Ah, o Sim. ferro Sim. tá caro, eu vou pra madeira. A madeira tá Sim. cara, eu vou pro ferro. Então, aproveitando que os dois estão aqui, vocês sentem que você já perdeu muito orçamento para alguém que fazia no ferro e você para o cara que fazia na madeira ou não? Tá, eu já senti isso aí algumas vezes porque o pessoal já comentou. Tá É vendo? normal, faz parte. né? É o momento do econômico. Às vezes o ferro tá um Sim. pouco mais barato, a madeira mais barata. Tem então- sempre o que prefere o ferro e o que Exatamente. prefere a madeira, né? Isso Né, vai de cliente para cliente também, né? É. Tem aquele que... Mesmo o ferro e a madeira, você tem que fazer as suas tratativas aí a cada Exatamente. certo Mas tem tempo pra também, durar. né, aquele cliente que ele só faz com ferro e aquele que só confia Sim. na madeira, né? Tem, E tem, ainda sim. tem esse cliente, Tem. né? Principalmente os carpinteiros, né? Só preferem a madeira. Senão acabou a profissão, né, Frank? Hoje eu vi também, Luiz, que vocês estão agora também partindo para construção civil, né? Produtos da construção civil, até mesmo na sua logo, você citou isso, né? Materiais de construção. Sim. Isso é um extra a mais? O que seria? O que vocês Sim. estão pensando pro futuro aí? Quando eu assumi a madeireira em 2023, era só madeiras. Aí aos poucos foi colocando ali um tijolo, uma telha. Hoje a gente tem areia, pedra, cimento, cal, tem ferros também lá para fazer colunas. Então a gente aos poucos está querendo expandir mais para colocar tudo em um ambiente só. Certo. Agora, Franklin, aquela perguntinha que não pode faltar, né? Quais os produtos que mais são oferecidos pela madeireira Trevo? De repente, eu toquei naquele primeiro ponto da questão do cercamento, do eucalipto, do tempo, né, de garantia, que dura e tudo. Mas e de repente a pessoa passa na frente de uma madeireira, ela vê o caminhão saindo cheio daquelas tábuas e o pessoal vai fazer caixaria, que é pinos. aquela tábua mais barata. De pinos. Que deve ter uma procura muito grande. Sim, sim. Mas na sua lista, quais são os produtos mais procurados na madeireira? O nosso é mais vigamento para cobertura. É. A tábua de pinos, querendo ou não, também é um carro forte, né? Porque é o início da obra. Sim. Então ela acaba tendo o uso Apesar de que a gente tem que ver o contraste aqui, o Marcelo é da área do ferro, e tem muita gente também que faz a caixaria e já tem aquelas placas de ferro, né, Marcelo? Tem. Eu sei porque eu tava numa chácara uma vez e o cara falou, não, eu não comprei madeira não. O menino fez pra mim já a chapa certinho na medida, mas não, eu pretendo fazer outras instalações, então eu já pedi pra fazer já em chapa de ferro. Sim, Né? Tem sempre aquele que vai preferir um ou outro, né? Aqui, normalmente quando a pessoa já leva seus próprios materiais, ela tem alguma coisa para ter uma durabilidade maior, que nem agora Sim. quando é mais construção, o pessoal pede a tábua de pinos mesmo para fazer a caixaria. O Henrique, o que diferencia a sua madeireira da concorrência hoje? Eu acho que hoje o nosso diferencial é nós podermos trabalhar com a madeira e na parte do aparelhamento dela, quando é mais para fala de cobertura visível. Sim. Que a gente passa ela, lixa e passa uma mão de seladora na cor mogno. Então ela já vai estilo invernizada. Isso Então já fica... É um diferencial da empresa. Exatamente. Realmente é um então ela já diferencial. vai pronta para você só colocar e você não precisa dar aquele acabamento de ficar lixando e pintando depois. Além desse diferencial também a gente vê a questão da entrega, agilidade, né? Tudo isso influencia, né? Hoje a gente tenta no máximo entregar ou no mesmo dia ou no outro dia no período da manhã para que a pessoa fique tranquila e possa não travar a obra dela. Porque eu também trabalho com clientes e a gente vê o quê? O cliente, ele vê como se a gente fosse fritando pastel, né? Ele quer na hora, né? Eu acho que é em todos os ramos isso, né? Acontece, já teve de pessoas ligar lá cedinho no primeiro horário e falar, você me entrega até as 9? Aqui não faz pastel aqui, né? Calma. Mas sempre tentando fazer o melhor para cumprir aí o mais rápido possível. Agora, pensando numa expansão, né, abrindo o leque. Naturalmente, você começa atendendo pequenos construtores, casas, né, que às vezes o próprio dono vai lá e compra a madeira. A madeireira Trevo já tem feito parcerias, assim como a Metalúrgica Impactos, com construtoras. Como é que está essa questão? Não, a gente ainda nessa parte estamos engatinhando, né? Tem algumas construtoras que já temos, mas queremos sim abranger bem o mercado, conversar com outras. Tive até um ensinamento aqui do Marcelo hoje, que eu vou conversar com ele depois, para poder crescer e estar mais próximo aí do pessoal. Eu ia até comentar sobre isso. Você pode trocar, como diria antigamente, trocar figurinhas, né, com o Marcelo, para saber como, se não nesse núcleo de arquitetura, mas algum outro órgão
que fortaleça a sua empresa a expandir, né? E não ficar só no setor de serviços propriamente dito, né? Mas expandir para também atender coisas, alçar voos maiores, né? Desejamos. O que a gente pretende aqui nesse podcast, que o Luciano e o Luciano, essas ideias chegam até outras pessoas, né? E também, um ajudando o outro aqui para crescente das empresas, né? Porque a sua ideia também, mesmo que seja uma metalúrgica, a minha seja uma financeira, a sua seja uma madeireira, as ideias, elas se conectam, né? Então a gente consegue... Exatamente, né, Franklin? De repente, quem está assistindo esse primeiro episódio deve pensar, poxa, poderia ter feito só com o Marcelo? Poderia, sim, claro, e a gente pode até fazer, porque assunto para isso, para incentivar as pessoas a empreender e ter sucesso, temos de monte aqui. Mas esse foi um casamento muito bacana, né? E não querendo falar, porque um prefere madeira ou ferro, não, mas em um dado momento, um depende do outro, né? Para as coisas alavancarem, em um dado momento, um dependeu do outro. Você vê para analisar, às vezes uma pessoa que não tem dinheiro já começa com um empréstimo, aí depois dela já vem para fazer a parte já pegou um empréstimo lá, passou na madeireira, tem a parte do ferro, da fundação. Eu sempre falo, quando a gente tem um grupo aí, né? A gente sempre fala, é uma roda gigante, né? Às vezes a pessoa pega um dinheiro aqui, vai lá na madeireira, compra, vai lá na... Eu acho, um ajudando o outro. Eu propriamente dizendo aqui, eu acho que o erro de muitas pessoas é achar que não depende de ninguém. Isso é um erro muito grande. A gente depende sim, a gente tem que estar sempre nessa conexão, e eu costumo e venho costumando a pensar nesses últimos tempos que tudo aqui é venda. Ele, para conseguir formalizar um contrato, ele teve que ser um vendedor, ele tem que vender o serviço dele. Você, o Marcelo também, o filho dele que está aqui, a Érica, todos nós, embora não achemos e somos bons vendedores, mas somos, cada um na sua categoria. Sim. Um levando para a parte emocional, o outro mais na razão, e por aí vai. Então, eu acho que é um bate-papo muito interessante, porque juntou várias categorias, né, Franklin? Para falar do mesmo assunto, que é empreender com sucesso e trazer histórias que inspiram você que está aí do outro lado do vídeo, a quem sabe tá uma hora aqui participando, tirar o seu projeto do papel, né? Uma vez bolei uma propaganda para tire seus projetos do papel, né? Com a Metalúrgica Impact, tire o seu projeto do papel, da cabeça, do seu pensamento e execute ele da melhor forma possível. E a gente tem órgãos hoje em dia que assessoram nessa questão do Sebrae, né? A gente quer trazer aqui pessoas da prefeitura também, de órgãos importantes para dizer o que tem sido feito para ajudar as pessoas que querem empreender. Não que a gente vai aqui dizer que também não serão, nós estaremos dizendo, ninguém mais quer trabalhar CLT. Não, não é isso. Se você tem a vontade e quer empreender, busque meios para fazer isso corretamente, para que você atinja o sucesso, assim como o Marcelo começou na serralheria, hoje é metalúrgica e vai alçar voos maiores, assim como o Luiz Henrique também assumiu a madeireira, que era só madeireira e já é um diferencial, porque agora tem material de construção. Então esse é o caminho, né? Eu acho que hoje todo mundo que tem um sonho tem que correr atrás. Exatamente. Mesmo se der certo ou não, pelo menos você alçou voos. Isso é como a gente fala, se cair, para, analisa, pensa e comece de novo. Antes do Franklin fazer aquela última pergunta para você, né, o que o Luiz Henrique de hoje diria para ele quando assumiu, eu quero mais uma vez aqui agradecer, né, Franklin. Primeiro, a pessoa do Franklin Vieira, que é o CEO da Eloa Cred, que viabilizou também o projeto aqui da gente tirar isso do papel e transformar numa realidade, né? Que é a apresentação de um podcast que pode trazer luz para muitas pessoas que querem empreender, às vezes não tem coragem, não sabe o caminho. Então, Franklin, muito obrigado, viu, por ter aceito esse projeto, estar com a gente. A Érica também da Nanes, né, Moda Fitness. Agradecer demais meu amigo Marcelo Melo, né, da Metalúrgica Impactos, que estará outras vezes com a gente. Te agradeço também, Luiz Henrique, em nome da Madeireira Trevo, obrigado pela participação. Agradecer também, né, a Líder Colchões e Estofados do nosso amigo Renato, esperando você ali na Rui Barbosa, 276. E também eu quero agradecer o Silvio Materiais de Construção, também, que estará aqui com a gente, parceiro, né? Grande parceiro. O menino lá, o Marcos Gás, também um abraço para ele. Agradecer também o Gilberto Lúcio Zangerolami,
o Antônio, né? Toda a diretoria lá do Sintracom, que é muito atuante, né? Vocês são da construção civil, vocês sabem que o sindicato é muito atuante. Vira e mexe, eles estão lá para saber se está tudo corretamente. Né? O Gilberto também, que de ofício, se eu não estiver enganado, que é o presidente do Sintracom, ele é carpinteiro de ofício. Veja bem, hein? Gilberto, você prefere a madeira ou o ferro? Madeira. Passa para ele a última pergunta, Franklin. Luiz Henrique, eu queria agradecer primeiramente o Gregório aí que tá dando essa oportunidade para mim também, né? Que foi uma ideia que surgiu entre eu e ele, a gente não bate papo ali, que ele sempre tá na loja lá, e a gente tem... quando a gente é empreendedor, a gente vai, igual eu falei pra vocês, às vezes eu acordo 4 horas da manhã, a gente fica pensando no que fazer, né? Porque às vezes fala assim, talvez vai fechar o mercado para mim nesse ramo aqui, eu já tenho que já estruturando outro, né? Então eu queria agradecer também o Marcelo, né? O Luciano, Luiz Henrique é parceiro mesmo há muito tempo aí, agradecer também, né? E uma última pergunta aí, Luiz, igual o Luciano falou, o que você utilizaria do Luiz Henrique lá de trás pro Luiz Henrique de hoje? Eu acho que a primeira coisa de lá de trás para hoje seria a gente nunca desistir de nada, porque tudo na vida tem um propósito, um início, meio e fim. E o Luiz de hoje pro Luiz de trás, eu acho que a questão de ter a mente mais aberta e mais ganância em buscar objetivos, em correr atrás. Eu acho que uma mistura de um pouco de cada coisa a gente consegue chegar na caminhada que a gente deseja. Eu agradeço, Luiz, Eu quem pela agradeço. resposta aí. E assim, a gente pretende fazer, igual o Luciano falou, um mais longo, né? Com diferenciais, né? Mas assim, isso valeu muito. Teve uma valia muito grande a gente Sim. fazer em 3 pessoas aqui, porque é o início nosso, é o início de vocês também. E a gente vai ter mais momentos aí junto. Tá? Agradeço. Então, obrigado pela participação de todos. Nesse momento, então, né, Franklin, a gente vai encerrando o primeiro episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor, sempre nesse canal, agradecendo todos os patrocinadores, agradecendo você também que está aí assistindo, está dando seu like, está se inscrevendo e sempre vai estar ligado aqui para novas informações. Quem sabe um dia você pode ser o nosso entrevistado aqui no nosso Papo de Empreendedor. Franklin, obrigado aí pelo primeiro episódio. Marcelo, obrigado pela participação. Obrigado. Luiz Henrique também. Obrigado, gente. E é isso. Dessa forma, a gente vai encerrando o primeiro episódio do nosso Papo de Empreendedor. Valeu, gente. Até a próxima.